Saudações, pessoal! Eu me chamo Renato Brito, eu sou doutor em música, professor de canto coral e técnica vocal da Universidade Federal do Cariri. Esse aqui é o meu canal no YouTube e aqui eu compartilho as minhas composições, meus arranjos e alguns pensamentos a respeito da educação musical e também da etnomusicologia. Nessa minha primeira série de vídeos, eu tenho falado um pouquinho a respeito da profissionalização na música. Já fiz algumas considerações a respeito de ser professor ou professora de música e falei também sobre a possibilidade de você ser uma compositora ou de você ser um compositor. Essas minhas considerações que faço são baseadas em alguns estudos que eu fiz durante a vida, são baseadas também na minha experiência pessoal e também na minha interação com outros profissionais e outras profissionais da área de música. Aqui eu gostaria de observar que cada um e cada uma tem o seu próprio caminho. O meu exemplo de caminhada deve ser sempre considerado apenas um exemplo. E dependendo das oportunidades que cada pessoa tiver, o seu caminho ou o caminho dessa pessoa vai ser bem diferente do meu. Assim, se você tem tido experiências diferentes da minha, se você gostaria também de compartilhar as suas ideias, coloque o seu comentário aqui na seção de comentários do canal. E assim a gente vai dialogando a respeito de todas essas possibilidades de começar a se envolver com música e, a partir de então, se profissionalizar em uma atividade musical. Hoje eu vou falar de uma atividade em música que podemos dizer pode ser aquela em que todas as pessoas ingressam na música. É a atividade da execução musical. Então, geralmente a gente começa a se envolver com música de forma mais dedicada, aprendendo a tocar um instrumento musical ou mesmo aprendendo a cantar. Lembrando que nós também podemos considerar uma pessoa que lida com execução musical aquela pessoa que canta, porque, afinal de contas, a voz é o nosso primeiro instrumento musical. Aí as coisas vão passando, a pessoa começa a tocar, começa então a cantar músicas mais elaboradas, e aí começam a surgir aqueles comentários, né? Puxa, tua voz é tão bonita. Puxa, você já está tocando, e está tocando muito bem, e já está tocando essa música. Aí começam, né, aqueles comentários na família. Ah, será que fulano de tal é um novo Mozart? Ah, essa pessoa bem que poderia ingressar, né, em um desses programas de televisão onde as pessoas vão lá para cantar e mostrar os seus talentos. Oh, sock it to us, Liberace. Então, a pessoa que ouve esses comentários vai se empolgando, vai se envolvendo cada vez mais, porque aquela atividade lhe dá prazer, porque existe ali uma construção de autoestima, porque a pessoa também possui uma inteligência musical aguçada que faz com que ela tenha uma certa facilidade de aprender o repertório, até que, num belo dia, surge uma oportunidade, e uma oportunidade que pode fazer com que aquela chave do músico amador ou da música amadora passar para a música profissional ou o músico profissional. Essa oportunidade é variada, ela pode ser um concurso de música ou um festival de música. Essa oportunidade pode ser o cachê em uma apresentação, pode ser o cachê em uma gravação em estúdio. Essa oportunidade pode ser um convite de outros músicos profissionais ou pode ser um ambiente que proporcione essa mudança. Então, a partir de um momento, essa pessoa passa por um processo e esse processo faz com que
essa pessoa deixe de ser um músico amador para se tornar um músico profissional, ou deixe de ser uma artista da execução musical que estava atuando ali só porque ama a música e gosta de estar envolvida com uma atividade musical e passe então a receber por aquele trabalho que ela vai continuar gostando, certamente, mas que a partir de então vai começar a receber um dinheirinho para fazer aquela atividade. Mas o que é necessário para se tornar um performer, um instrumentista ou uma instrumentista? O que é necessário para se tornar uma profissional do canto ou um profissional da música cantada? Bom, eu vou falar aqui de 3 necessidades. A primeira necessidade que você tem que suprir para se tornar um profissional ou uma profissional da música, especificamente da execução musical, é o estudo. Para se tornar um profissional ou uma profissional da execução musical é necessário estudar. E estudar na execução musical quer dizer passar horas e horas de treinamento para que se alcance a habilidade pretendida no canto ou na execução do seu instrumento musical. E aqui a gente tem que observar o seguinte: se você nunca aprendeu a tocar um instrumento musical, talvez você não tenha ideia da quantidade de treinamento de que uma pessoa precisa para tocar bem um instrumento musical. E a mesma coisa nós poderíamos falar sobre o canto. Então, tudo bem, pode ser que haja pessoas que tenham uma certa inteligência musical, como eu falei aqui. Na verdade, todos nós temos a inteligência musical, como temos todas as demais inteligências, mas para algumas pessoas nos parece, que elas têm uma maior facilidade de aprender música. Mas mesmo essa pessoa que tem grande facilidade, ela passa horas e horas treinando seu instrumento musical e horas também cantando. Então, um bom pianista, por exemplo, passa horas do seu dia treinando os fundamentos técnicos do seu instrumento, treinando o repertório, treinando estilos musicais diferentes para poder executar de modo satisfatório o seu instrumento musical. Claro que você pode também passar por um determinado momento da vida em que você aguça essa quantidade, de treinamento, em que você realmente se aprofunda no seu instrumento. Isso também é muito normal de acontecer. Mas mesmo essas pessoas que passaram muito tempo estudando em um determinado momento da vida, para que elas, por exemplo, se preparem para uma apresentação, para um concerto, elas têm que estudar para manter aquela técnica. Então, esse estudo ele pode ser realizado num ambiente escolar e pode ser realizado também em um ambiente não escolar. Então, pensando nos ambientes escolares de estudo do instrumento musical ou do canto, você pode ter os cursos técnicos, você pode ter uma graduação e você também pode ter uma pós-graduação. Então, nós temos pessoas, por exemplo, que têm mestrado em piano ou, por exemplo, doutorado em canto. E você também pode aprender a tocar o seu instrumento musical ou aprender a cantar em um ambiente de aprendizagem que não é escolar. Então você pode aprender numa igreja, você pode aprender num terreiro, você pode aprender numa cena musical, você pode aprender num grupo de tradição da música popular e etc. Os ambientes de aprendizagem são diversos. E eu gostaria de enfatizar aqui que os ambientes de aprendizagem não escolares produzem artistas tão bons ou artistas tão boas quanto os ambientes escolares. Então, voltando à pergunta, o que você precisa para se tornar um profissional da execução musical, uma profissional da execução musical? Primeiro, você precisa estudar. Em segundo lugar, você precisa de referências. Então, toda pessoa que se envolve com execução musical precisa de referências. E mais uma vez, as referências são diversas. Essas referências podem ser professores ou professoras de música. Podem ser aquelas pessoas que te ensinaram a tocar ou te ensinaram a cantar. E aqui eu faço referência ou faço a minha homenagem às minhas professoras de piano. Eu gostaria de citar aqui a minha primeira professora, que foi
a professora Noemi Cavalcante, a professora Diana Albuquerque, a professora Anita Swedberg, a professora Jussara Pinto. Faço referência aqui também ao meu professor de violão, o Elias Thiago, e também faço referência ao meu professor de viola de arco, o professor Marco Antônio. Então, todas essas pessoas foram referências para mim, porque eu podia ver nelas o que eu queria alcançar. Eu podia ver que essas pessoas, tocavam seus instrumentos musicais e tocavam muito bem seus instrumentos musicais. Foram elas que me ensinaram as primeiras notas e me ensinaram as técnicas necessárias para poder executar bem os instrumentos musicais que eu aprendi a tocar. Esses três: piano, o violão e a viola de arco. Então, essas pessoas foram como que espelhos para mim. E eu tenho muita gratidão por ter conhecido essas pessoas no decorrer da minha vida de instrumentista. Mas também você tem aquelas pessoas, né, aquelas referências com que você não teve um contato direto, não teve uma relação assim de professor-aluno, né, professora-aluno. Nesse caso, eu poderia citar aqui várias pessoas que são referências para mim na área do piano. Então, poderia citar aqui Vladimir Horowitz, o Glenn Gould, poderia citar aqui Nelson Freire, poderia citar a Marta Argerich, o Antônio Carlos Martins, o Tom Jobim. Todas essas pessoas foram grandes referências para mim na área do piano. E aí eu poderia citar outras referências nas áreas, né, do violão e da viola de arco. Então são aquelas pessoas que alcançaram, né, um nível, né, de execução musical muito aprofundado. A gente aprende bastante com essas pessoas, né, a técnica que essas pessoas usam para tocar seus instrumentos, o modo como elas abordam o repertório, né, para aqueles instrumentos. E também uma outra referência para a gente acaba sendo o modo como essas pessoas lidaram com os desafios da carreira artística. O modo como essas pessoas, por exemplo, tomaram algumas decisões e essas decisões foram cruciais para que elas tomassem um certo rumo em sua carreira como executantes. A gente poderia citar, por exemplo, o pianista Antônio Carlos Martins, né? O modo como ele lidou com as dificuldades que teve com as mãos. Inclusive, ele tem um livro lançado chamado A Saga das Mãos, em que ele mostra como ele lidou, né, no decorrer da vida e continua lidando ainda hoje, né, com os problemas que ele teve decorrentes, né, de várias situações pelas quais ele passou em relação às suas mãos, né, e podemos dizer que, no caso do piano, são o principal meio pelo qual nós tocamos o instrumento. E além desse estudo e dessas referências, a gente também é necessário para a gente entrar numa carreira profissional de execução musical, o trabalho. Então, eu e você precisamos de uma oportunidade profissional para ser pago para tocar ou para ser pago para cantar. Então, deve haver um momento na vida da pessoa que se propõe a ser um artista ou uma artista da execução musical, em que a pessoa deixa de pagar para tocar e passa a ser pago, a ser paga para tocar. E aqui a diferença é drástica. Então, inicialmente você, por exemplo, está pagando um professor para poder aprender a tocar e a tocar juntamente com esse professor ou com essa professora. E depois de um dado momento, alguém vai te pagar para você tocar. E isso é uma virada de chave mesmo na vida de um executante musical, na vida de uma performer em música. A partir de então, a artista da execução musical vai receber por tocar em um certo local durante um certo tempo. Isso pode ser pago por um cachê previamente acertado e também pode ser pago a partir de um contrato de trabalho. Não raramente um contrato com carteira assinada mesmo. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte: tocar e cantar é um trabalho como qualquer outro. Se a pessoa é uma profissional da execução musical,
então é muito justo que essa profissional deva ser paga por aquela atividade profissional. Isso não é diferente de outras atividades. Então, bem, eu posso de repente sentar um piso aqui na minha casa porque eu sei fazer essa atividade. Isso não quer dizer que eu seja necessariamente um pedreiro. Quer dizer que eu sei fazer aquela atividade e que, por conta de eu ter um tempo livre do meu trabalho, do trabalho com que eu sou pago, então eu faço esse serviço na minha casa. Mas, se eu sou um pedreiro e se eu sou contratado, para realizar aquela mesma atividade, então, a partir daquele momento, eu sou pago por outras pessoas para desempenhar aquela atividade. E aquela atividade de sentar um piso, ela teve também um momento, de aprendizagem, ela teve também um momento de ser acompanhado por outra pessoa, que conhece também aquela atividade. Aí eu pude aprender, com as referências que eu tive, e a partir de um determinado momento eu decidi me dedicar àquela atividade profissional e passei a ser pago para desempenhar aquela atividade. Então, com a carreira artística não é diferente. Aí você pode cantar e tocar sendo paga em diversas atividades, em diversas situações. Você pode, por exemplo, tocar e cantar em comemorações, casamento, aniversário, formatura. Você pode tocar e cantar em cerimônias religiosas, batizados, consagrações, missas, cultos, funerais, etc. Você pode tocar em um grupo musical. Você pode ser integrante de uma orquestra, por exemplo. Você pode ser integrante de uma banda. Você pode tocar também em grupos ligados ao Estado. Então tem muitos músicos profissionais, muitos musicistas profissionais que tocam em bandas, de uma prefeitura, por exemplo, ou em bandas do Estado, por exemplo, uma banda da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, é possível você também se tornar um executante musical, uma executante musical dentro de um órgão do Estado. Então, você, por exemplo, pode compor uma orquestra sinfônica de uma universidade. E, além disso, você pode ter uma carreira solo, como cantor ou cantora, como um instrumentista, por exemplo. Então, se a gente pensar em artistas, brasileiros que estão, podemos dizer assim, na mídia, no mainstream, como a gente costuma dizer, artistas aí como Anitta, como Roberto Carlos, como esses artistas, em linhas gerais, essas pessoas são executantes musicais, Então, Anitta, ela é cantora, ela também é dançarina, o Roberto Carlos é cantor, também é compositor, Anitta também é compositora. Então, essas duas pessoas aí, elas estão trabalhando como profissionais da música e, nesse caso, na área de execução musical. E você também pode, ser pago, receber cachê para tocar em gravações. Então, de repente, você toca um determinado instrumento musical e aí um produtor musical quer colocar no disco, que ele está produzindo, no trabalho, que ele está produzindo, aquele instrumento musical específico. Então, você pode ser contratado, por esse produtor para tocar em uma faixa e você vai ser remunerado também por tocar naquela faixa. E também tem outras possibilidades, Você pode submeter, um trabalho seu a um edital de uma Secretaria de Cultura, a um edital de uma fundação como a Funarte, por exemplo. Então você monta seu repertório, submete, àquele edital e aí você vai ser pago também para executar aquele repertório dentro daquele edital. Bom, você pode também aliar as atividades de execução musical com outras atividades profissionais em música. Então você pode ser, por exemplo, professor de canto e também cantor. Você pode ser compositora de trilhas sonoras
e ao mesmo tempo ser uma percussionista. Tudo vai depender de quem você é, tudo vai depender de como você caminhou na música, tudo vai depender da sua formação como artista, como pessoa da execução musical, e vai depender também, é lógico, né, das oportunidades que você tiver pelo seu caminho. Bem, esse foi o meu vídeo sobre execução musical. O que você achou dele? Gostou das minhas considerações? Tem mais algo que você gostaria de acrescentar? Então, escreve aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe estão pensando: será que eu vou realmente ingressar nessa carreira de profissional da música? Então, manda para essa pessoa para que ela possa pensar um pouquinho, para que ela esteja bem informada, né, a respeito das oportunidades e das possibilidades que todas nós temos em relação ao mercado da música. Um grande abraço, até a próxima!